Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma edição do DNA Cast, dessa vez iniciando a semana. Segundou, Duda? Hoje, 7 horas da manhã, a gente vai trazer informação que vai mudar a semana de vocês, eu tenho certeza. Essa semana vai ser incrível. Primeiro porque a gente está trazendo um convidado que eu tenho já uma certa aproximação com ele, já fui paciente do cara, Duda, o cara conhece muito. O cara é um monstro. E de um assunto que todo mundo quer saber um pouquinho mais. Hoje a gente vai abordar com o Gabriel, nosso convidado, sobre o segredo da nutrição na produtividade. Certeza que a gente vai mudar a sua semana. E aproveita, já vai dando aí o sininho, já vai seguindo a nossa página aí no Spotify, já vai seguindo a nossa página do YouTube. Não deixa de colocar o sininho para receber as atualizações. E a partir de agora, toda segunda, 7 da manhã, a gente vai estar com a edição nova, com convidados incríveis aí, falando de assuntos que com certeza vai lhe ajudar demais no seu crescimento. Exatamente, a gente vai trazer informações que vai mudar de maneira significativa o cotidiano, né? Do pessoal, da galera que segue a gente, Ronaldo. E toda segunda-feira para começar a semana assim no start. Aquecida. Ritmo total. Ritmo total. Mas hoje eu tô aqui, Duda, assim, meio assustado, porque eu tô no meio de dois gigantes aqui. Você, grandão. Rapaz, hoje eu tô. O cara chegou aqui, velho. O cara. Apresente o cara aí, deixa ele falar um pouco. Seja bem-vindo, Gabriel, doutor Gabriel. Fala um pouco aí quem é o Gabriel Passos. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui falando um pouquinho da nutrição. Então, assim, sou Gabriel Passos, nutricionista clínico esportivo, vivo esse mundo há muito tempo, né? Dudão tá aqui também, eu sei que ele tem muita experiência nessa área. Ave Maria, é um prazer estar aqui com vocês. Ronaldo, meu paciente, meu amigo. Então, eu sempre gosto de estar abordando assuntos, né, relevantes da nutrição, até para mudar um pouquinho, né, esses mitos, verdades. Eu sei que tem muita gente falando a respeito, tem muitas informações aí que nem sempre procedem. Então a gente está aqui para tirar a limpo essa história toda, né? É um assunto que a gente vê em redes sociais aí sendo muito debatido. Eu acho que é um dos assuntos mais procurados em rede social hoje, né? Quando a gente fala de alimentação, nutrição, exercício, eu acho que fica entre os assuntos ali. Quando bate na política ali, top fica five, entre os top 5 ali, os top 5 com certeza. E hoje a gente tá aqui para quebrar todos os paradigmas voltado a isso e aumentar a sua produtividade, hein? Você que vai acompanhar esse podcast hoje, sua semana vai ser diferente. E tem uma novidade agora no Spotify, viu, Duda? O Spotify agora você pode comentar, né? Então, já segue lá o Gabriel no Instagram. E se tiver alguma pergunta, pode fazer aqui no Spotify que a gente vai, com o maior prazer, levar até ele e ajudar você a encontrar a resposta, né? Ideal. Né? gabrielpassos.nutri, segue lá no Instagram. Entra lá no nosso YouTube, galera. DNA Cash. Ativa o sininho, se inscreve. A gente precisa da ajuda de vocês apenas se inscrevendo e curtindo para nosso conteúdo ele se disseminar aí. Compartilha com a galera. Exatamente. Toda. Mas vamos lá, Duda, o que é que você tem aí de curiosidade? Rapaz, pra bombardear o Gabriel? Hoje um bate-papo muito produtivo hoje, né? Eu trouxe aqui as velhas anotações, né? De todo episódio a gente tem aquelas anotações. E hoje um bate-papo pra gente falar um pouco da história da nutrição, né, Gabriel? Perfeito. A gente sabe que a nutrição, de maneira geral, se a gente partir do princípio, a nutrição todo mundo deveria saber, né? Se alimentar, como é que a gente vem do tempo dos primórdios, todo mundo ali se alimentava de maneira o que tinha acesso. E hoje a gente modificou muito isso, né? Perfeito. A nutrição teve uma modificação muito significativa. O que é que você acha desse contexto? Falar um pouco da história da nutrição, como é que é esse contexto hoje atual, a gente comparando com então, assim, o que mudou muito, né, em relação à época das cavernas para hoje, e é por isso que as pessoas engordam demais, é porque antigamente os homens da caverna, eles caçavam, né? Então, todas as vezes que ele encontrava a sua caça, ele precisava comer até se satisfazer de forma absurda, porque ele não sabia qual seria o próximo alimento dele. Então, ele sempre comia de uma forma exacerbada. Já hoje, a gente sim sente muita fome, né? Só que a gente tem acesso aos alimentos. Então a gente engorda com muita facilidade justamente por exceder demais, né, essa alimentação, e a gente tem um acúmulo de gordura no tecido adiposo, que para antigamente isso servia como fonte de energia, justamente que a gente não sabia quando seria esse novo alimento, né? E hoje as pessoas comem de forma muito assim
errada, né? No sentido de longas horas sem se alimentar, quando se alimentam, come demais, modificam o seu metabolismo, que é exatamente a forma que o corpo procede de acordo com o processo dos alimentos, né? Então as pessoas mudaram demais a sua configuração em relação ao corpo, né? O funcionamento do organismo. Isso é legal o que o Gabriel tá falando, Ronaldo. Porque se a gente trazer isso da antiguidade para hoje, né? Ele falou aí de um período de escassez. Exatamente. Né, que tinha os primórdios se alimentavam, tinha um período de escassez, e ele passava aquele processo ali de escassez, depois ele sai para nova caça, buscar o alimento. E hoje a gente vê as dietas de 3 em 3 horas, jejum intermitente, Exatamente. que tem uma correlação, né, com o que Gabriel acabou de falar, e o que é empregado hoje. A gente vê várias coisas na internet, vários mitos e várias questões sobre esse contexto. E uma grande dificuldade hoje, apesar de ser muito benéfico pra gente, é a tecnologia, né? Porque assim, antigamente tudo era feito andando, né? Você buscava suas coisas. Hoje você, com o telefone, você consegue fazer tudo. Então o gasto calórico, comparado com antigamente, mudou de uma forma absurda. Então eu sempre falo, a gente que trabalha sentado, por exemplo, se eu não levantar para fazer minha atividade física, eu não vou gastar energia. Então eu vou engordar comendo batata doce, eu vou engordar comendo coisa saudável. As pessoas falam, Gabriel, mas eu me alimento tão saudável, por que eu tô engordando? Porque você não gasta energia, porque seu corpo não entra em movimento. Antigamente você não tinha como não se movimentar, porque você não tinha ajuda da tecnologia, né? Então hoje você quer andar, você pega um carro. Você quer chamar alguma coisa, você pega o telefone. Você quer ligar alguma coisa, você pega um controle. Então tudo facilitou, né? E eu tô aqui hoje no meio de 2 especialistas da área, né? O Duda conhece muito de fisiologia, tem um relacionamento gigante com médicos e o Gabriel, nutricionista profissional. Então eu sou o curioso da história, né? Eu sou aqui um cara curioso, o cara que pratica, tenta ser fiel à nutrição de certa forma. E aí me vem uma curiosidade. Você me falou que nos primórdios o homem comia em excesso para ele ter uma reserva calórica para o tempo de escassez. Ele tá ali. Exatamente. Ele tá ali. Certo, Duda? Perfeito que você tá falando. É porque eu já veio um pensamento aqui. Buscando em condições iguais. Hoje o metabolismo ele é mais acelerado do que era no passado, a carga genética funciona da mesma forma, em condições semelhantes hoje. Pronto. A gente consumiria essa energia, gastaria essa energia, essa demanda calórica da mesma forma? É isso. Em relação ao metabolismo, em relação à genética, ela está semelhante. Claro que a gente vai sofrendo mutações, evoluções, né? Mutações não, mas a gente vai evoluindo em relação ao comportamento do nosso organismo, mas a parte metabólica, ela é exatamente igual. A fisiologia do organismo é a mesma coisa. O problema é como a gente responde de acordo com cada situação, né? Então, por exemplo, antigamente, se você comesse muito, você teria um tempo para gastar esse alimento. Então, por exemplo, aí entra o jejum intermitente, que é uma estratégia que é exatamente feita com longas horas, né, sem se alimentar. Só que o problema é como você quebra o seu jejum. E antigamente você comia muita proteína, que é carne, né? Que são os animais, muitas frutas. Hoje, com a tecnologia, com a indústria, você come muita besteira. Então, assim, o excesso de carboidrato, ele sempre entra à tona. Então, muitas pessoas consomem industrializados, alimentos mais práticos. Então, antigamente, você não tinha esses alimentos mais gostosos, digamos assim. Então, não tem como antigamente você engordar, por exemplo. Essa questão que você falou, Ronaldo, é bem interessante. Porque o homem natural, ele vive em escassez, como o Gabriel falou. Né? Naqueles primórdios de antigamente, o homem que vivia naquela época, ele vivia em escassez. Só que, como o Gabriel falou, a escassez, quando ele ia se alimentar, ele tinha uma quantidade maior de proteína, né? E os carboidratos, né, na era paleolítica, eles eram os carboidratos que provinham da natureza. Limitados, né? Então, muito diferente do que a gente vê hoje, que foi o que o Gabriel falou. É isso. Hoje tem abundância de alimentação. Você vai no mercado hoje, você encontra de tudo. Infelizmente, o que dá gosto, o que as pessoas gostam de comer, tem uma tabela nutricional muito ruim, né? Então, o que é que dá gosto hoje? É o excesso de sódio, é o excesso de gordura e o excesso de carboidrato. Essa história é bem interessante. Na década de 50, houve uma mudança na construção dos alimentos. Isso que eu ia perguntar agora. Nessa evolução do isso. tempo, quando tem um período antes, né? Mas essa questão que Gabriel falou dos industrializados, na década de 50, o presidente americano Hansen, ele morreu de infarto. E aí um fisiologista, ele associou que os alimentos naquela época dos Estados Unidos, ele tinha muita gordura.
Só que ele pegou 7 países ali que mostravam uma correlação com casualidade, que a gente sabe que não é um fator primordial quando a gente usa estatisticamente, né? Correlação com casualidade. E pegou só 7 países dos 30 que foram analisados. Esses 7 tinham correlação. Que indivíduos que ingeriam mais gordura, eles tinham a maior probabilidade de ter infarto. Só que, por exemplo, o Japão, ele tirou disso. Então ele analisou 30 ali, só que ele tirou 23 e só colocou os que tinham casualidade com correlação. Aí o que aconteceu? Naquela época, na década de 50, o governo americano, ele institucionalizou que eram para tirar mais gordura dos alimentos e acabou adicionando mais carboidrato. E aí o boom, né, dessa época pra cá, de pessoas com obesidade, diabetes, problema cardíaco, aumentou muito mais. E, inclusive, o que engorda, de fato, não é o carboidrato, ou não é a gordura, é o carboidrato. Então, o excesso de carboidrato, ele vai virar, né, porque assim, as pessoas perguntam, Gabriel, por exemplo, qual a principal fonte de carboidrato? É açúcar, né? É a forma mais pura, digamos assim, em relação à molécula de carboidrato, né, de carbono. Então o açúcar no final tudo vira no organismo. Então a glicose, quando você pega o açúcar de coco, que tá na moda, né? Açúcar de coco, açúcar de maçã, açúcar de mesa, uma batata doce, uma massa, tudo no final das contas vira o que é glicose. O organismo ele precisa transformar em glicose. E se você não absorver, se você exceder, você vai transformar em tecido adiposo, o que é isso? É gordura. Então você vai engordar. É tanto que tem uma estratégia alimentar, que é a paleolítica, que você abusa na gordura e nas proteínas. E você acaba se mantendo. Inclusive, você ensina o corpo a queimar esse carboidrato. Então, você consegue estabilizar sua composição corporal. Então, hoje, se você observa, por exemplo, alimentos derivados do leite. É considerado como uma fonte proteica. Só que se você olha a tabela nutricional, ele tem mais carboidrato do que proteína. Como é que o alimento desse é fonte de proteína, então? Isso. Então, tudo tem carboidrato hoje. Pô, vamos dar dica, né? Gabriel já chegou, já colocando. Você falou de vários açúcares aí, né, Gabriel? Isso. A galera que tá acompanhando a gente aí já nessa segunda-feira pra dar uma demandada, dá uma dica aí como é que a galera... Se não tomou o café, já fica dá uma atento dica aí que vai consumir agora. Fica aí, dá uma dica aí pra ver como é que adoça o café, qual a melhor forma de adoçar, o que é que deve utilizar. Ó, então, isso é um assunto, na verdade, muito questionado, né? Porque assim, se vocês me perguntam qual é a melhor forma de adoçar, por exemplo, não digo nem um café, mas os líquidos, né? Um suco, por exemplo, que tá no café da manhã dessa galera aí. O açúcar em si, ele, com equilíbrio, ele não prejudica, né? Mas, para uma pessoa, né, que precisa perder peso, uma pessoa que de fato está insatisfeito com sua composição corporal em relação ao tecido adiposo, eu acho interessante, por exemplo, um adoçante, né? O stevia é um adoçante muito bacana, o xilitol é um adoçante muito bacana. Você vai me perguntar, ô Gabriel, mas esses tipos de produtos não são alimentos para diabéticos? Eu vou falar que sim. Teoricamente foram criados para ele. Só que a questão é o seguinte, o diabético ele não pode açúcar de forma nenhuma, porque ele está, de fato, suscetível a infartar, por exemplo, né? Só que uma pessoa que também tem essa necessidade de restringir ou evitar o açúcar, ele também pode consumir esses alimentos. Aí o pessoal vai falar, Gabriel, mas tem substâncias cancerígenas, mas esses produtos não tem. E fora que você vai... Só para você ter câncer, de fato, com um alimento como esse, você precisa abusar nas quantidades. Por exemplo, uma pessoa que bebe um pouquinho, ele é alcoólatra? Ele não é alcoólatra. Ele toma uma cervejinha dele, mas ele é uma pessoa normal. Então, você consumir alimentos com moderação pode tranquilamente. Então, se você me pergunta a melhor opção para adoçar o café, eu vou dizer para você o adoçante. Duda, tem uma família que a gente foi construída nos bons hábitos, né? Sempre buscando alimentação saudável. E por muitas vezes eu pego Patrícia se perdendo na cozinha. Por muitas vezes. Às vezes eu falo, filha, proteína é carne, carboidrato é arroz. Aí às vezes eu brinco com ela, porque às vezes ela perde a noção do que é carboidrato, né? Porque como o Gabriel falou, os pratos são mais saborosos, são mais encantadores, sustenta dão mais né? vontade de você consumir. O consumidor normal, a pessoa que está nos ouvindo agora, Gabriel, que não tem conhecimento de nutrição nenhuma, como é que ele faz essa correlação do que é proteína, do que é carboidrato, do que é açúcar? Perfeito. Então assim, vamos lá. Fontes de proteína é até fácil de você saber, porque infelizmente são muitos limitados, né? Então, quais são as principais fontes de proteína que nós temos?
carne, peixe, ovo, frango, né? Então entra aí o atum, né? Então assim, esses alimentos, esses 4 alimentos, infelizmente, são as nossas principais fontes. Claro que hoje em dia, com a tecnologia, entre os suplementos, por exemplo, tem a Whey Protein, que é muito conhecido, que eu gosto inclusive de prescrever. Não é para essa pessoa ficar fortuna e tal, é para ser mais uma opção, mais uma fonte de proteína na vida dela, né? Então, e é gostosa demais. Então a gente consegue acrescentar também essa opção de proteína. Em relação aos carboidratos, eu digo que é tudo. Infelizmente, tudo tem carboidrato. Claro, essas fontes de ovo, carne, peixe, não. Mas se você pega o leite, voltando para ele, tem muito carboidrato. O queijo tem muito carboidrato. As massas nem se falam. As frutas tem carboidrato, tem açúcar, que é a frutose, açúcar natural da fruta, né? Os legumes, as verduras, todos eles têm carboidrato. E as gorduras, né? As gorduras saudáveis, né? Gordura, tudo que não presta, na verdade, né? Mas as gorduras saudáveis, né? Tem as oleaginosas, azeite de oliva, o abacate, né? Tem o amendoim. Então, hoje tem também uma coisa que eu gosto demais de tentar fazer com que o meu paciente consuma, que para mim é muito gostoso e uma fonte boa de gordura, é a pasta de amendoim, né? Não sei se quem tá escutando conhece, mas enfim, é um conselho. Acha fácil hoje no supermercado, tá muito fácil. Hoje é muito fácil a pasta de amendoim. Então, substituir, por exemplo, uma geleia que geralmente tem muito carboidrato, né? Então, assim, hoje a gente precisou se adaptar de uma forma mais, como é que eu posso dizer? Porque hoje você não tem opção. Olha que eu vou para o mercado 2 vezes por semana. Todas as vezes que eu olho, eu sou muito curioso, gosto de verificar os alimentos, mas ainda assim, sempre que tem um lançamento de uma coisa, eu vou logo desconfiando. Eu falei, vamos lá, né? Vamos ver o que tem de besteira aqui dentro, né? Então não tem nada saudável assim de novo, né? Infelizmente. Eu vou dar uma dica agora, eu não sou profissional da área, mas já vou dar uma dica, viu, Duda? Não vá ao supermercado com fome, com barriga vazia, viu? Nunca na vida. É a pior coisa. Teste de sobrevivência. Teste de sobrevivência. Isso que Gabriel tá falando, Ronaldo, é bem interessante, porque a gente vai buscar. Eu gosto de buscar histórias, né? Da antiguidade. E tem um livro do Homo Sapiens, do Harari. Um escritor muito bom que fala aquela trilogia do Homo Sapiens, né? Que tem a 21 lições do século XXI também. E ele fala assim, que não foi o homem que domesticou o trigo, foi o trigo que domesticou o homem. Verdade, né? Entendi. Profundo. Por quê? Por causa da revolução. O trigo, hoje ele tem que ser produzido em larga escala. E aí se a gente for buscar lá no século XIV, o que provinha a guerra, né? Tinha fome, tinha peste e tinha guerra, né? A fome, por que aconteceu a fome? No processo de revolução industrial e revolução agrícola, de maneira geral, os fundiários eles pararam de produzir alimento, porque isso gerava um lucro menor e começaram a produzir coisas que se comercializavam com mais fácil, claro, como algodão, como vinho naquela época. Então houve uma escassez de alimento. Só que aí, com essa escassez de alimento, começou a surgir a cobrança maior de impostos pelos feudais. Então cobravam mais impostos, né, para manter a realeza, o aumento da cobrança de impostos, e aí gerou a Guerra dos 100 Anos, que partiu a partir desse princípio. Não está tendo alimento, a gente não tem alimento, a escassez de alimento, como é que a gente vai tirar dali dos fundiários, dos feudos? Vamos aumentar os impostos para manter o luxo da realeza. E aí começou a Guerra dos 100 Anos. E aí era o processo de fome, peste e guerra. E hoje em dia é o contrário. Se a gente for observar, né, com a revolução industrial, comercial, agrícola, hoje em dia a gente não tem mais fome, comparado àquela época. Pelo contrário, as pessoas hoje morrem pelo excesso de calorias que Gabriel falou. Aumento da obesidade, aumento de doenças cardíacas. Obesidade é a doença do século. E por que né? isso? Por causa do carboidrato. Gabriel falou excesso, as pessoas consomem excesso, né? Então, é um contexto muito interessante. O Harari fala no livro dele, né, do Homo Sapiens, como a revolução mudou as coisas. A gente tem a peste que teve agora há pouco tempo, a pandemia. E ele escreveu o livro antes da pandemia, né? Perfeito. Tem a peste. As pessoas não tem mais escassez do alimento. As pessoas hoje morrem mais por doença do que de fome, né? E tem a guerra, que a guerra tá acontecendo a todo momento. Associando o livro com atualmente, né, com a atualidade, a Covid as pessoas engordaram mais. Exatamente. Não foi por falta de comida, foi por excesso de comida. Só que não podia sair de casa, porque tinha que ficar em isolamento, então acabou engordando, e sim, de verdade. 98%, vamos lá, engordou nessa pandemia. Muita gente. Pouquíssimas pessoas conseguiram sequer se manter. Quem conseguiu melhorar, eu acho que foi menos de 1%.
e na pandemia. Então, na pandemia a gente... Nós caprichamos, né, Duda? A gente... Gabriel, inclusive eu recomendo a todo mundo que está nos ouvindo agora que te siga no Instagram. E você recentemente fez uma live, colocou uma live que você polemizou alguns assuntos. Eu acho que algumas dores que você vinha enfrentando ali no seu dia a dia e você resolveu levar isso, debater isso de forma mais ampla. E... nesse momento agora, você me falando do Covid, que mais pessoas engordaram, né? Duas questões aqui me chamam a atenção. Primeiro, existe um problema emocional relacionado a esse excesso de consumo e a levar as pessoas a engordar. E segundo, como o Duda falou, é o tema talvez mais debatido da internet hoje, é a nutrição. Com certeza. Existe uma fórmula que é comum, uma receita que é comum a todas as pessoas, todo mundo pode falar, não, deu certo pra Duda, eu vou seguir, vou fazer o jejum que Duda fez e vai dar certo pra mim. Vou comer tanto de proteína, isso é legal. Pronto, vamos lá. Em relação à live, né, você me fez três perguntinhas, digamos assim. Em relação à live foi porque tem assuntos hoje que me incomodam demais, né? E isso vem me incomodando, e eu só falava antes para meu paciente que estava na minha frente, porque ele me perguntava muitas coisas. Aí eu resolvi expor, falei, não, vou ter que falar isso para todo mundo, que é o seguinte, as pessoas hoje estão buscando seguir, né, uma estratégia que muitas vezes não consegue se manter, né? E as pessoas hoje estão utilizando o alimento, e sempre foi assim, como uma fonte de prazer. Então as pessoas hoje, né, não estão muito satisfeitas ou com o seu trabalho, ou com o seu relacionamento, ou com a família. Então assim, aí que tem o que você me perguntou mais cedo sobre o triptofano, né? Que é o hormônio que é um precursor da serotonina, que é o hormônio que gera prazer pra gente. Então, esse hormônio, ele é liberado na atividade física, por exemplo. Então, a gente tem um prazer pós-treino. Só que esse hormônio também é liberado comendo chocolate, né? Então, é por isso que, por exemplo, as mulheres, quando estão no seu período menstrual, elas consomem demais chocolate. Porque elas pedem, né? O organismo pede aquele alimento. Então, o carboidrato hoje, né, que é exatamente tem no chocolate, tem nas massas, que é o principal macronutriente, eles são consumidos em alta quantidade. Então, as pessoas acabam engordando, né, comendo muito chocolate, que ficam tristes. Só que assim, quando você vai ficar triste, você simplesmente se esconde mais. Então, se você está chateada, você não sai, você deixa de ir para a atividade física. E você fica cada vez mais triste e você precisa de alguma fonte de prazer. Quem é a fonte de prazer? Que está mais fácil acesso é a comida. Então, você entra num ciclo vicioso que isso não tem fim. Então, você come mais, fica triste, come mais depois e fica triste e aí você se afunda. Então, quando você para pensar, você já engordou 10 quilos. Só que é isso, se fosse apenas a parte estética, ok. Só que não é, infelizmente, eu não conheço um obeso com colesterol bom, né? Eu não conheço um obeso com triglicerídeos bom, né? Então, assim, você se afunda e você destrói sua saúde toda. Que é aí que é minha preocupação. Não é a parte estética, porque assim, uma pessoa gorda, uma pessoa magra, se ela se aceitar, tá tudo certo. Ela sendo saudável, tá tudo certo. Só que não tem como você ter uma saúde com a composição corporal ruim. É praticamente impossível, né? Então as pessoas falam, ô Gabriel, o que eu faço então para melhorar a minha alimentação? Eu sempre falo, vá com calma, não precisa de radicalismo. Porque o problema não é o resultado. Eu digo que o resultado é a parte fácil. O problema é a manutenção dele, né? Então é por isso que as pessoas hoje inventam remédios, medicamentos pra caramba, pra se consumir, pra você dar pro paciente aquele resultado que ele precisa naquele momento. Só que ainda assim não resolve o problema dele. Porque ele não vai conseguir manter, porque aquela postura, aquela conduta, quem fez não foi ele. Foi o medicamento que ele está tomando. E existe essa fórmula mágica que se adequa a todas as pessoas? Então, as pessoas perguntam sempre qual é a estratégia. Eu digo melhor, o seguinte, né? Não existe a melhor. É que nem um treino, né? Não existe o melhor exercício. Existe o exercício para aquele objetivo. É que nem alimentação. Então, no caso da nutrição, a gente precisa levar em consideração muitas coisas, como o metabolismo do paciente, a rotina dele. Por exemplo, a minha rotina é ficar sentado o dia todo. Tem rotina de educador físico que ele pega peso o tempo todo, ele dá aula de spinning. Então, a alimentação dele vai ser completamente diferente da minha, para a gente chegar no mesmo objetivo, né? Então, assim, tem que analisar diversos fatores. Então, infelizmente, você não pode olhar para o lado, ver que deu certo com seu amigo ou com seu colega e seguir, né? É a mesma coisa dos suplementos. Esse suplemento aqui faz milagre. Rapaz, tem que ver, né?
Tem que ver. E outra, você não sabe muitas vezes o que ele vai trazer de efeito colateral. E as pessoas querem emagrecer agora. O que é bom? Veneno. Então eu quero. Me dê aí que eu quero. As pessoas gostam do imediatismo, né? Das coisas muito rápidas. E o que Gabriel tá falando, Ronaldo, é bem interessante. Porque quando a gente, geralmente, a gente consegue estocar o alimento, né? Os alimentos que permanecem, que perduram mais na nossa geladeira, são alimentos mais industrializados. Exatamente. Hipócrates já falava, de acordo com que a gente se afasta da natureza, a gente aparece as doenças, né? Faça do alimento seu remédio. Quem nunca ouviu essa frase, né? Pois é. Então, quanto mais natural as coisas a gente ingerir... E fora que não precisa de radicalismo. Né? Exatamente, é isso que ele tá falando. Não precisa de radicalismo. Então, assim, claro, a gente tem que partir do princípio que tem que se alimentar melhor, até aquela frase, né? Você precisa descascar mais e desembrulhar menos, né? Você, enfim, você precisa de fato optar mais pelos alimentos saudáveis, naturais. Só que a gente tem que entender que tudo na vida é equilíbrio. Eu gosto de tomar uma cervejinha. Não tem problema tomar uma cervejinha. Porque o que acontece? Se você tá com vontade de comer alguma coisa e não come, tem um momento que o corpo vai te pedir tanto que você vai perder o controle. E aí você pode, inclusive, gerar uma compulsividade alimentar, por exemplo. É o que acontece demais. Só que assim, você prende ou por medicamento ou porque tá muito... Por exemplo, só pra vocês entenderem. Ontem, que dia foi ontem? Não. Eu atendi um casal que vai se casar próxima sexta. A mulher quer perder 10 quilos pra próxima sexta. E ela tá com 50% de gordura. Juro por Deus, eu fiz a bioimpedância dela, deu 50%. Falei, filha, como é que você vai perder 10 quilos em 7 dias? Ela precisa assistir minha mentoria, porque meta precisa ser específica. Ela vai perder, não precisa sabe ser planejada, né? E o problema é assim, ó. Ela precisa especificar o que é que ela quer. Se ela eu quer for perder peso, quanto? 10 gramas, ela vai perder, Gabriel. Pois é, se eu for na cabeça dela, na linha dela, ela vai perder 10 quilos. Mas depois que passar o casamento, ela ganha 20. O velho efeito sanfona, né? Isso é legal, entrar num tema aqui bem legal. O jejum intermitente tem se falado muito, né, Gabriel? A gente tem visto falar em redes sociais, vários artigos publicados falando sobre jejum intermitente. E as pessoas muitas pessoas estão utilizando hoje de jejum intermitente como uma prática de aderir à alimentação, fazer algum contexto. O que é que você acha dessa prática? Se tem alguma diferença do jejum, da pessoa fazer um jejum ou comer de 3 em 3 horas? Eu particularmente gosto muito de jejum intermitente, né? Primeiro que potencializa sim o nosso emagrecimento, não só emagrecimento, mas melhora sua respiração, suas mitocôndrias, né? O bom funcionamento do seu intestino. Então você não cataboliza, diferente de muitas pessoas acham. Então o nosso hormônio do GH, ele mantém nossa massa muscular, então a gente não perde massa muscular no jejum. Muitas pessoas gostam também porque é muito prático você ficar uma manhã sem organizar sua alimentação, né? E você consegue gerar benefícios. Agora o problema é que as pessoas querem emagrecer demais e acabam fazendo 20 horas de jejum, 18 horas de jejum. Então assim, o jejum intermitente ele é saudável, com certeza. Só que você tem um limite para você levar esse jejum. E o grande problema é como quebra esse jejum. Porque as pessoas fazem um jejum de 18 horas e termina comendo um hambúrguer. E comendo destruindo um café da manhã. Não tem saúde nesse então contexto, não tem condições, né? Eu fico imaginando milhões de cenários. Primeiro, a gente já falamos inclusive num dos primeiros podcasts que a gente falava da construção de novos hábitos. Né? Da pessoa aí se inserir no meio e ir para uma academia e ela tá fora do padrão daquela academia e psicologicamente aquilo não ser bacana até para dar sequência ao hábito. Segundo, a presença, a necessidade de ir procurar um profissional especializado de educação física e um nutricionista. Né? Falamos sobre isso. A gente fala muito sobre essa questão de procurar os profissionais. As pessoas não procuram esses profissionais. Né? As pessoas seguem as receitas de bolo que encontram na internet. Então, eu fico imaginando no caso específico do jejum intermitente. O cara fica 20 horas sem se alimentar. Ele tá emocionalmente, ele não tá fortalecido para aquilo, né? Ele vinha de uma rotina onde ele se alimentava de forma desregrada, recebendo recompensas, buscando recompensas em cima da comida. Ele fica 20 horas sem consumir algum alimento, falta carboidrato. Eu sei que na falta do carboidrato a gente fica nervoso, fica ansioso. Então já gera um outro problema emocional em busca daquele padrão que ele acredita que é o certo, e a menor preocupação nisso tudo é com a própria saúde. Não, é porque as pessoas só focam, infelizmente hoje, na estética, né? A verdade é essa. Então,
eu digo que saúde, se você cuida de sua saúde, o reflexo é seu corpo, não tem pra onde correr. Então as pessoas hoje só focam na consequência, não na causa, digamos assim. Então, eu tô gordo, o que é que eu faço? Eu vou ficar sem comer. Eu emagreço, mas o problema é que as pessoas pensam naquele momento, né? Então, não, parece que, eu não sei, não pensa a longo prazo. Só que o problema é que se você perde de uma forma, enfim, pelo radicalismo, você vai engordar tudo de novo. Seu corpo não aceitou aquela redução ainda. Você não se programou para isso. Então, a gente precisa, de fato, criar um cronograma, uma organização aos poucos. Porque, imagina, eu até brinco com meus pacientes. Tem gente que ficou, sei lá, 5 meses, 6 meses comendo de tudo, engordou, sei lá, 10 quilos. Em um mês vai perder 10 quilos? Ele levou 6 meses adquirindo aquele peso. Em um mês ele vai perder isso? Não tem condições. Mas como vocês dois, que são dessa área específica, tratam esse paciente? Chegou a sua paciente que ela tem um casamento para em 10 dias. Ela quer perder 10 quilos para entrar no vestido que ela acha que é o ideal para aquele evento. Como vai tratar isso? Passa a dieta e não, vamos ver se dá certo, eu recebo meu dinheiro e tal. Eu vejo que você, Duda, tem uma preocupação muito grande com o que você entrega. O Gabriel já deixou claro isso aqui, né? A própria live dele mostra essa preocupação em trazer conceito, melhorar a qualidade de vida e não só apenas entregar um serviço, né? Como conciliar isso com esse paciente? É assim, Ronaldo. Eu acho que o Gabriel foi bem claro na hora que ele falou ali. Ele foi sincero com o paciente, né? É ser sincero, é algo que não é saudável. Uma pessoa perder 10 quilos em uma semana não é algo que é saudável. E o contexto que ele abordou, ele falou desde a primeira fala dele aqui, é pensar na saúde. É porque primeiro as pessoas pensam na estética e depois botam a saúde. É igual aqueles podcasts anteriores que a gente fez aqui, né? A gente tem a pilastra ali. Então, Deus, a família e o trabalho. Então, a saúde vem em primeiro lugar quando a gente pensa nesse contexto. E depois, a estética é um benefício ali que vem atrelado à saúde. Mas Gabriel deixou bem claro, é algo que não é alcançável, né? É algo que não vai ser saudável. Infelizmente, as pessoas estão muito atreladas a um padrão, né? E o que eu quero que as pessoas entendam também, e eu falo muito isso no consultório para cada um que vai lá, é o seguinte: as pessoas hoje tomam atividade física e alimentação apenas como um benefício para sua estética. Isso. Né? E eu falo o seguinte, velho, uma pessoa bem alimentada, uma pessoa disposta porque ela faz uma atividade física, ela melhora a sua vida como um todo, ela melhora a sua relação com a família, ela melhora seu trabalho. Por exemplo, tem coisa melhor do que você fazer uma caminhada de manhã cedo e vai trabalhar depois? A disposição é outra do que você acordar e trabalhar. Então você vai render 10 vezes mais no trabalho do que uma pessoa sedentária. Então, assim, a atividade física e a alimentação, ela não é apenas voltada para seu corpo, não. É um investimento em sua família, em seu filho, em seu trabalho. Uma pessoa autônoma como eu, por exemplo, eu não posso cair doente. Eu não posso me dar o direito de ficar uma semana em casa. Eu tenho que trabalhar todo dia. Então, minha alimentação e minha atividade física, ela é fundamental também para o meu trabalho. Então, a gente olha, vou para atividade física, eu quero ficar forte. Não, você não vai ficar forte, você vai ficar saudável, você vai ficar bem para tudo. Então, eu gosto de falar isso porque as pessoas sempre falam de alimentação e atividade física para composição corporal. E vai muito além de tudo isso, né? Fora a saúde que a gente sabe, seu sono, sua qualidade de vida, enfim, tudo muda, tudo muda. Isso aí que Gabriel falou, tem algumas evidências mostrando que o indivíduo melhora a performance no trabalho em 30%. Ele tendo uma boa alimentação e fazendo exercício. Imagine. É a capa da nosso bate-papo hoje, né? O indivíduo melhorar a performance dele. Aí vem a produtividade. E aí vem a produtividade. Aí você pensa assim, você consegue prosperar no seu trabalho, você vai prosperar na sua família. Claro. Você consegue prosperar na sua família, você vai prosperar nas pessoas que lhe cercam. Quantos pacientes me falaram que não tava conseguindo brincar com o filho, velho? Brincar com o filho, não tinha energia para brincar com o filho. É outro contexto, então eu falo, sua rotina não vai mudar. Seu trabalho, você quer ficar desempregado? Não. Então não reclame do seu trabalho, porque a única forma de você não fazer aquilo é não trabalhando. Então quem tem que se adaptar a alguém é você, a sua rotina. Se você tá cansado, busque melhorar essa resistência. Como é que você melhora? Consumindo alimentos que te dê mais energia. O carboidrato, ele tá nessa alimentação, mas com equilíbrio, porque também se engorda. E fazendo atividade física e pronto. Então, assim, eu achei muito fantástico. Eu atendi um cardiologista, médico, ele foi pro congresso em São Paulo. Eu achei muito massa. Ele tinha, enfim, um congresso para vários médicos e o palestrante, que era médico, falando de alimentação e treino como prevenção da cardiologia. Então, assim,
é algo óbvio, né? Só que não se falava antes. Então, assim, a alimentação e a atividade física hoje, ela ganhou uma importância, né? Na verdade, foi visto hoje, né? Acho que a ficha caiu, pelo menos, como algo fundamental para a vida de todo mundo. Que as pessoas sempre falam, quero ficar forte, quero emagrecer. O que você faz? Ah, fazer dieta. Vou treinar, vou correr. Só que, velho, não é só pra isso que funciona. Vai muito além disso, né? A gente tava falando do jejum aqui, né, Ronaldo? Vamos de dica. Vamos explorar Gabriel aí pra dar dica. Gabriel é uma pessoa que pensa em fazer um jejum, né? A gente tem várias pessoas aqui que tem acesso à rede social, acesso à internet. Muita gente que segue a gente. Que segue a gente também, física, né? Faz atividade. Qual a dica que você daria assim pra pessoa iniciar? Tem algum número de horas? Primeiro quebrar ali o jejum? Eu gosto assim? Primeiramente, gosto demais de começar o jejum pelo sono, né? Que tem gente que faz pela manhã, tem gente que faz pela tarde. Eu gosto de utilizar o sono, né, como tempo em jejum. Então você antecipa o seu jantar, por exemplo. Isso, pelo amor de Deus, pra quem aguenta também, né? Pra depois não cair duro, desmaiar, hipoglicemia no outro dia, né? Ficar fraco, mal-humorado. Enfim, então você antecipa o seu jantar, né, por volta de umas 8 horas, 9 horas, isso aí eu tô realmente estipulando, né, chutando um horário, e você quebra seu jejum lá por umas 10 horas, por exemplo, 9 horas, então assim, 12 horas de jejum, 10 horas, 14 horas, eu, em minha opinião, acho que o máximo, a depender, lógico, de cada biotipo, de composição corporal, mas 16 horas eu acho que é o máximo, para você permanecer apenas queimando gordura e não envolver a queima de sua massa magra. Porque assim, você vai definhar com o jejum intermitente se você fizer muito. E fora que o jejum, ele é muito interessante para ansiedade, ótimo, maravilha, porque você não pensa em comida, então os ansiosos, eles vão se beneficiar, porém ele também reduz muito o nosso apetite, né? Porque o nosso estômago é como se fosse um saco, né? Ele é muito flexível à alimentação. Quando a gente come menos, ele simplesmente ele reduz, de fato ele atrofia, né? Interessante isso. Ó, as coisas que Gabriel falou, que interessante, ó. Ele falou que diminui a ansiedade, a grande maioria das pessoas, elas ficam ansiosas por aquela questão de comer toda hora. Exatamente. Eu quero comer, você já come pensando na próxima refeição. Já come pensando, ó, o que Gabriel Exatamente. falou. Então a dica aí, galera, ó. Então, né, começar ali mais leve e aumentando gradativamente diminui a ansiedade. Pelo contrário que as pessoas pensam, né? A pessoa que tá ali beliscando, comendo toda hora, a pessoa já olha no relógio. Olha no relógio, vixe, eu tenho que aqui comer daqui. Só lembrando que chá, café e água não quebra o jejum, tá? Então você pode permanecer tomando seu cafezinho sem açúcar, né? E sem outra coisa. Água e café não tem problema. Eu tenho o hábito de acordar 5, 5 e meia da manhã e treinar em jejum. Ótimo. Tá, eu durmo, minha última refeição 9, 10 horas da noite, mas eu vou dormir meia-noite, 5, 5 e meia eu tenho que ainda aprender o hábito que Duda me ensinou, a me afastar do celular à noite, ainda não consegui. Rapaz, ontem bateu as 2 horas lá, 9 horas da noite, 2 horas no Instagram. Você parou, né? E quando eu vou treinar, que eu considero estar treinando em jejum, eu tomo um pré-treino. Eu estaria em jejum ainda ou não? Depende da tabela nutricional desse pré-treino. Mas tem muitos estimulantes naturais, por exemplo, que eles inclusive utilizam isso como marketing, que eles não quebram o jejum. Se você ultrapassar 50 calorias, você já quebrou o seu jejum. Porque tem o jejum fisiológico e o jejum metabólico, né? Qual é o jejum fisiológico? Quando a gente ingere qualquer tipo de alimento, teoricamente, a gente quebrou o jejum. Só que o mais importante pra gente é o metabólico, né? É o organismo metabolizar aquele alimento e ele precisa ser com menos de 50 calorias. Então, por exemplo, as pessoas gostam demais de consumir de manhã cedo um shot, né? Shot energético, shot da imunidade. Você espreme o limãozinho com a glutamina, você bota uma cúrcuma, você bota um própolis. Isso aí não quebra o jejum, né? Então aí realmente você está continuando no jejum, né? Tomar um cafezinho não quebra o jejum. Mas se você toma um café com leite, com açúcar, aí realmente você pegou o seu jejum e você já quebrou. Isso é legal que o Gabriel... Pessoal, esse papo está interessantíssimo. Demais, né? Óleo de coco também, que é muito bacana, quebra o jejum, né? Então tem uma combinação que é muito boa para treinar, né? Que é café, canela e óleo de coco. Só que o óleo de coco ele é muito calórico, é uma gordura saudável, porém é calórico, quebra o jejum. Se for jejum intermitente, não. Sim, eu ia falando rapidinho, Duda, pra você que tá curtindo esse papo, aproveita, coloca o dedinho aí no sininho aí no seu Spotify, segue o nosso canal,
Se puder, estiver no Instagram, no YouTube, segue e se inscreve no nosso canal do YouTube. A gente precisa dá uma curtida lá, que vocês engajem comentar também, né? Tirar dúvidas. Engajem, comentem lá, tirem dúvida, procura a gente no Instagram. O Duda tá aqui à disposição, eu também, tanto no DNA e as perguntas que chegar lá no nosso Spotify, a gente encaminha o Gabriel e a gente vai... Quer ver uma combinação perfeita? A pessoa fazendo aeróbico em jejum, né? Na esteirazinha ali, velocidade 5, 6, caminhando na orla e escutando o podcast aqui, escutando aqui. Pois é, absorvendo conteúdo e exercitando o físico. Isso é legal. O que Gabriel tá falando, Ronaldo, até partiu um pouco para a parte das doenças, né? Gabriel falou que é um pouco bom para ansiedade, o jejum. E aí tem alguns estudos, Gabriel, falando que a glicose é a gasolina comum dos nossos neurônios, né? Na nossa parte neural. E o corpo cetônico, que é o metabolismo incompleto das gorduras, né? Quando a gente está em jejum, a gente aumenta a produção desses corpos cetônicos. Perfeito. É a gasolina aditivada, né? Que ela chega ali para... Só que o indivíduo precisa se adaptar a essa situação. Exatamente. E aí o que ele falou... muita gente desiste ali no início, acha que aquilo ali vai gerar uma compulsão alimentar. Não, exato. E, inclusive, a estratégia paleolítica, a alimentação paleolítica, ela segue muito esse princípio que você acabou de falar, né? Que é exatamente a gente consumir mais proteínas e gorduras, né? Deixando de consumir o carboidrato. Por quê? Porque quando você consome proteínas e gorduras, você força o organismo a queimar a gordura dele. É como eu falei no começo, o que engorda a gente não é a gordura, é o carboidrato, que no final vira a gordura como tecido adiposo. Claro, você também não vai se entupir por exemplo, de gema de ovo, de queijo, né? Porque realmente você vai abusar dessa gordura e vai engordar de qualquer jeito, né? Mas de uma forma equilibrada, você consegue manipular também o que o organismo queima. Então você consegue reduzir o percentual de gordura, falando do físico, né? Com essas estratégias. Em relação a isso que você falou agora, Gabriel, eu tenho 53 anos e já ouvi coisa pra caramba. Teve uma fase que você não podia comer ovo com gema, era só a clara. Aí depois você já podia comer ovo com a gema. Aí depois já não podia de novo. E assim, foi várias coisas colesterol aumenta, não aumenta? E você citou agora sobre a gordura da gema. Existe uma proporção que você seja mais saudável? Existe a questão é o seguinte, a gente tem que entender, não é como o alimento, a gente tem que pensar no todo, né? Então a gente sempre fica julgando óleo de coco, julga o ovo, né? Mas imagine o seguinte, a gente tem uma gramagem diária de consumo de gorduras, né? Sendo ela insaturada, sendo ela saturada, então assim, a gente tem um limite. Então a gente tem que entender que o ovo, a gema do ovo, ele tem 3 gramas de gordura. Então a gente consumindo, né, isso varia, lógico, de acordo com o peso do paciente, no metabolismo, mas a gente consumindo, sei lá, 10 ovos ou consumindo 5 ovos, a depender do conjunto da alimentação desse dia, você continua muito bem. Então, na verdade, não é pensar no café da manhã, no almoço, no jantar, é pensar no meu dia, quantas gramas de gordura eu consumi. Se você abusar, é como se fosse o carboidrato. Se você abusa do carboidrato, você engorda. Se você não abusa, você se mantém. É que nem a questão da gordura. Se você abusa, seu colesterol vai lá pro chapéu, né? Então tem gente, por exemplo, e tem uma dica bacana, que usa muito azeite de oliva na salada. Usa sem medir, né? Pega o azeite e joga, porque gordura é saudável. Mas uma gordura saudável em excesso é gordura. Então você precisa segurar a onda também dessas... Caramba, o cara tem que ir pro nutricionista, viu? Não tem jeito, essa história do jejum é interessante. Eu gosto das histórias, né? De onde surgiu as paradas. Isso surgiu na antiga Roma. Um orador chamado Cícero mandando cartas pro amigo, né? Eles trocavam cartas. E aí o amigo dele, Tito Pompônio Ático, mandou uma carta para ele falando que ele estava muito mal. E aí estava se sentindo mal, doente. O que é que ele ia fazer? Ele ia parar de comer para morrer logo. Quando ele parou de comer, ele foi melhorando. Então, o jejum, a condição de jejum foi melhorando a condição dele, que provavelmente seria uma doença metabólica naquela época, né? Só que não tinha diagnóstico naquela época. Então ele estava com doença metabólica e o jejum, por ele estar com raiva, né? De falar que eu vou parar de comer rebeldia, a rebeldia, né? E aí o jejum foi curando ele, foi o que o Gabriel falou. Essa história aí surgiu na antiga Roma. E a gente pode associar também, tá? Pode associar um jejum intermitente com alimentação low carb também, né? Que é uma alimentação com baixo carboidrato. Então, assim, na verdade, você não precisa apenas
seguir apenas uma estratégia. É por isso que a gente não... O nutricionista, ele não é específico, né? Depende muito de cada paciente, do hábito de cada paciente. Tem gente que não gosta de seguir, por exemplo, consumir um café da manhã, não tem fome, não tem tempo, então não tem problema. Essa pessoa mesmo é muito indicada a um jejum intermitente, né? Então é relativo. Agora você falou dessa questão aí, quando o cliente tem a dificuldade de seguir a rotina, você planeja uma dieta para ele e ele não tem a disciplina de fazer essa dieta da forma como você imaginou ser o ideal. E ele se sente como se estivesse boicotando o processo. O que você recomenda para ele? Ele tem que seguir 100% a dieta? Pronto, eu falo muito isso. As pessoas hoje almejam, né? Só vou fazer atividade física se for 1 hora por dia. Só vou seguir o planejamento se for 100%. Então, assim, o importante é você fazer, né? Se você tiver 10 minutos para se exercitar, 10 minutos você faça seu exercício. Se você não conseguir seguir a última refeição, não almoçou direito, siga as outras refeições. Mas no caso do profissional da nutrição, a gente precisa conversar, ter uma sinceridade com o paciente, né? Se ele não conseguir, a gente tenta melhorar. Então, por exemplo, atendo muito médico, né? Médico dá um plantão de 24 horas, ele fica 24 horas dentro do hospital. Ele não tem nenhuma estrutura para armazenar os alimentos dele. Ele não pode seguir dieta. Ele não pode pegar uma marmita de batata doce, depois de 10 horas lá dentro de um armário e comer. Ele vai passar mal, com certeza. Então, assim, a gente tem que utilizar alimentos mais fáceis, muitas vezes, inclusive, industrializados. Claro, a gente vai analisar o melhor para ele. Só que, nesse caso, a alimentação ideal, ele não vai seguir. E tá tudo bem, porque ele vai ter que fazer alguma coisa. Ele não vai jogar para cima, porque não consegue, e vai comer tudo errado. Então, assim, ele vai acertar algumas coisas, né? Então, é seguir da forma que você pode, do jeito que você pode. Mas existem alternativas, então. Com certeza. Isso aí é legal, porque o que Gabriel tá falando é mais importante a gente terminar o final do dia com mais pontos positivos do que negativos. Exatamente. Né? Então, ali, se o cara pulou alguma coisa, o que Gabriel falou, pulou um café da manhã, ou não fez uma refeição lá que vida ele passou. Que segue. Vida segue e tenta seguir o máximo possível. É tipo aquilo, melhore 1% a cada dia. Isso. E uma coisa importante também é o seguinte, as pessoas, acontece muito isso, quem pula a refeição quer descontar, né? Quer comer mais na outra refeição. Só que imagine que é o seguinte, eu sempre falo, os nossos receptores é como se fosse um copo de 200 ml. Então, assim, a gente tem 200 ml de água para caber naquele copo. Se você pulou a refeição, né? Você deixou de consumir aqueles nutrientes. Infelizmente você vai catabolizar, porque sua energia vai ser retirada de outra região que não dos alimentos, então você vai pegar de sua massa muscular, na grande maioria das vezes, e você vai perder esse músculo, e claro, na teoria, né? E na outra refeição você vai voltar a ter 200 ml para você ter de nutriente de novo, então você não vai comer, por exemplo, o almoço dobrado, porque você está morrendo de fome, e você quer compensar o que você não comeu. Isso é interessante, o cara quer ganhar peso. Eu quero treinar para ganhar peso, quero ficar mais forte, aí eu não almocei hoje, aí vai na merenda, eu como o almoço e a merenda junto. Exatamente, acontece demais, não vale a pena. Não vale a pena fazer isso. Porque o que acontece, se você exceder, voltando para esse exemplo que eu dei, de 200 ml, o excesso é resto, então assim, você vai engordar. Não tem para onde correr. O corpo ele não vai jogar fora essa energia, porque alimento para o corpo é energia. O que ele vai fazer? Ele vai transformar esse alimento em tecido adiposo, é gordura, que é o nosso armazenamento, nosso estoque de energia para uma situação emergencial. É tanto que a gordura é mais difícil de ser queimada. É por isso que queima, por exemplo, no jejum intermitente. Depois de longas horas sem se alimentar, a gordura ela começa a entrar nesse processo de queima, né, para gerar energia. Porque inicialmente o primeiro a ser utilizado é a nossa massa muscular, que é o mais abundante no nosso corpo. Isso é legal. Esse papo hoje tá altamente produtivo e eu tenho certeza que a gente está levando informações aí que vai contribuir. Não, eu tenho depois que você concluir seu pensamento aí, eu tenho umas 10 perguntas aqui. Mas você lembra me pediram, faz as perguntas para Gabriel aí que eu quero a pesca. Que a gente já tá quase batendo o nosso horário. Aí o pessoal tá de manhã aí já começando o dia, a semana. Mas eu sei que tem gente aqui que não vai conseguir assistir todo agora, Duda, vai ouvir tudo, mas vai ouvir mais tarde. Exatamente. Vamos lá, eu tenho um tópico interessante aqui, Ronaldo, que gera muita polêmica, né, Gabriel? Que é suplementação. Sim. Suplementação gera muita polêmica. Muita gente fala
que inclusive, suplementação... a gente tem um patrocinador Exatamente. que é o melhor distribuidor de suplementos do Norte e Nordeste. Norte e Nordeste, FSA Suplementos, hein? Segue lá a página da FSA Suplementos, e dá o curtir lá e segue o pessoal. Eu tenho uma concepção um pouco diferente sobre o suplemento. Gabriel, eu vou colocar aqui, você pode colocar a sua e Perfeito. A gente vai ouvir o doutor Gabriel aí, que vai trazer as colocações que vão contribuir de maneira significativa. Hoje a gente tem um excesso de coisas, né? Um exemplo, estresse, álcool, ansiedade. E todos esses estresses acabam fazendo com que as pessoas busquem alimento. A gente já falou aqui, você abordou muito bem, Gabriel, muito claro. Alimentos que são, às vezes, muitas das vezes, vazio de nutrientes, vazio de várias coisas. E aí, a gente acaba tendo um déficit de várias coisas. Um exemplo, o magnésio. O magnésio é muito importante para a nossa nutrição. Com certeza. Você vai encontrar magnésio em folhas verdes. Imagina, você quer tomar um suco verde de manhã. Quer que todo Suco mundo verde. faz isso? Ninguém, não faz. Nunca tomei. E aí entra a importância da suplementação de um polivitamínico, de alguma coisa. Então, a gente tem muito excesso de lixo hoje, né? O que eu falo lixo é quando a gente fala em estresse, alimento sujo, álcool, é a ansiedade que faz com que a gente se alimente de maneira mais negativa ou pior. E isso acaba tendo um déficit de nutrientes e, consequentemente, eu acho importante isso nesse contexto da suplementação. Perfeito. Aí Gabriel pode até abordar um pouco melhor esse... Perfeito. O que acontece hoje é o seguinte, as pessoas estão abusando das cápsulas e dos pós. Isso. Né? Porque, assim, infelizmente, e eu falo infelizmente mesmo, a mídia, o marketing, né, tá muito pesado nas fórmulas milagrosas. Então você vê, por exemplo, um suplemento que vai transformar a massa muscular daquele indivíduo, um polivitamínico que é surreal, que é o melhor do mundo. Então as pessoas estão trocando o alimento por pó, por cápsula. Né? Então, imagina que a gente nunca teve isso. E antigamente, como é que a pessoa era forte? Porque não tinha essa tecnologia toda, não tinha esse avanço de suplementações. Claro, tem alguns suplementos que eu acho que são fundamentais, né, para nossa rotina. Só que a gente sabe que tem muitos que a gente consegue substituir, achar na alimentação, até porque os suplementos, a matéria-prima deles são os alimentos, né? Então, polivitamínico, claro, polivitamínico que você citou, por exemplo, Dudu, ele é muito, assim, importante, ao meu ver, porque, infelizmente, para a gente conseguir aquela gramagem de cada vitamina, cada mineral, né, a gente tem que comer demais. Nossa, é isso, velho. Isso, eu faço o consumo. Então, assim, uma coisa é você comer uma fruta. Por exemplo, dizem que a laranja é bom pra gripe, que tem vitamina C. Só que a acerola tem mais vitamina C que a laranja. Então, assim, você vai tomar um suco de laranja, você ainda não conseguiu atingir a sua gramagem de vitamina C, né? Então, o polivitamínico, ele entra com essa importância, porque o bom funcionamento do organismo, ele depende dos nossos vitaminas e minerais. Né? Então, assim, tem suplementos que de fato eu vejo como muito eficiente para nossa vida. Estaria assim uns 3 suplementos assim, o Whey Protein, fundamental, né? Em relação para quem ganha e perde peso. Ganha e perde peso. Proteína é dos macronutrientes, claro, não posso falar o melhor, mas é o que de fato faz a gente hipertrofiar, é o que faz a gente emagrecer, é proteína. Né? É tanto que ela é vista como um macronutriente mais nobre, né? Carboidrato, infelizmente, é o vilão da jogada, né? Todo mundo descarta o carboidrato. Mas voltando para a suplementação, a Whey Protein eu acho fundamental. Gosto demais também dos polivitamínicos, né? De forma generalizada. E outro produto também, mas é específico para hipertrofia, que eu acho muito assim fantástico em relação a artigos, é a creatina. Né? Então, assim, são suplementos que têm uma eficiência absurda nos estudos científicos que de fato trazem grandes resultados, mas tem outros também que eu julgo como importantes. Por exemplo, inclusive até uma dica, a glutamina é um suplemento fantástico para nosso sistema imunológico. Todo mundo tá ficando gripado agora, né? Pós São João, né? Festas juninas, muita fumaça, as pessoas perderam noite, frio, né? Alimentação errada, a imunidade faz o quê? Desce, vai lá pro chão. Como é que você faz para fortalecer esse sistema imunológico? Usando glutamina, um polivitamínico, lactobacilos vivos, que é melhorando a nossa flora intestinal, que o intestino é o órgão mais importante para o nutricionista, por exemplo. Né? Então, assim, a gente consegue fortalecer. É para usar sempre? Não. Né? Cada momento pede, né, uma suplementação, se você não conseguir pela alimentação. Né? Bacana. Show de bola. Quanto tempo temos de programa aí, cara?
57 minutos. Rapaz, hoje o tempo, eu falei pra você, né? Eu acho que dá pra fazer minhas perguntas. Rapaz, vamos selecionar mais duas aí. Sim ou não? Sim ou não? Pergunta vamos... assim, bate sim, não, pronto, valeu, lá. não valeu. Vamos selecionar mais duas aí que você tem. Vou levantar uma plaquinha aqui, ó. Assim, já tem quase uma hora de podcast, eu falei que o bate-papo ia ser... São perguntas bem objetivas. Bem produtivo. Tá? Vamos lá. Nosso público curioso. O público mandou, foi? Mandou. Eu já botei a caixinha e me perguntou. Foi? Para emagrecer, é preciso comer várias vezes ao dia? Depende. Tá aí o jejum intermitente, né? Aí a gente falou do jejum intermitente. Jejum intermitente. Então, assim, depende demais. E Gabriel deu umas dicas legais aí do jejum. Pra emagrecer, o importante é o seguinte: julgue o seguinte, gaste mais caloria do que consuma. É uma balança negativa. Não tem como você emagrecer comendo mais do que você gasta. Então, você precisa se mexer. Então, a dieta, você emagrecer, está proporcionalmente relacionado a você conquistar prosperidade financeira. Agora sim, ó, qual é o lado... Totalmente. Você gaste menos... Pois é. Come mais. Pois é, exatamente. Duas dicas e uma aí. Agora, muito importante para não perder massa magra também, né? Porque você vai ficar em déficit calórico, você pode catabolizar. Mas aí, vamos nessa. Segunda pergunta. As dietas da moda, como a dieta da sopa, da proteína, são mesmo eficientes para atender o peso? Ave Maria. Pra perder peso? Ó, peso você perde. O problema é sua composição corporal. A qualidade, né? E a qualidade porque senão você vai perder... Né? É isso. Aminoácidos, minerais... É porque assim, a gente julga hoje como parâmetro de evolução a peso. Balança, né? Peso Subiu não diz nada. Balança, Tem paciente... Inclusive, o melhor resultado é a troca de massa gorda por massa magra. E o seu peso se mantém. Por que a gente tem essa obsessão pelo peso? Eu sou um cara, Flávio, às vezes briga comigo e fala, não sobe na balança, mas assim... Com frequência eu quero ver se meu peso se mantém em 78, se subiu para 79. Mas isso foi um padrão, né, que colocaram. Isso é cultural, que a gente né? teve, meu objetivo era superar os 81 quilos, lembra? Tem gente que tem objetivo. Essa loucura, Duda. Por que isso? É um padrão que... Assim, é cultural. É porque as pessoas, quando querem emagrecer, é como eu sempre falo, a gente quando pensa em reduzir composição corporal, pensa sempre em subtrair peso. Que acho que pra perder peso só precisa perder gordura. Ninguém quer perder massa muscular, né? Só que é isso. Quando você faz um processo de definição, você também ganha massa muscular. Então você também soma peso. Então você subtrai gordura, mas soma peso. Soma massa magra. Então no final das contas, seu peso não mexe tanto. Pense nessa questão, o que Gabriel tá falando aí, Ronaldo, que você colocou na pergunta, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa muscular. Fisiologicamente, exatamente. A gente vai perdendo, vai tendo um declínio de hormônio e de massa muscular. E quando a gente vai perdendo massa muscular, a perda da massa muscular tem uma relação muito relevante com doenças. Então, com diabetes, com doença cardíaca, Perfeito. sarcopenia. Então, o processo de envelhecimento com perda de peso, com perda de massa muscular, ele é ruim. Então você coloca isso na mesma situação. O indivíduo vai perder peso, o indivíduo obeso, ele quer perder gordura, não massa muscular. Exatamente. Porque a massa muscular é o tecido metabolicamente ativo. Mitocôndrias, né? O que queima receptores caloria. de insulina, queima calorias. Então isso vai trazer benefício para a saúde do indivíduo. Gordura é uma pele morta. Gordura não serve para nada. A pessoa pensa muito na balança, né? Tem duas bem interessantes aqui. Essa eu acho que é bem interessante. Beber água ajuda a emagrecer? Muito, muito. Inclusive ajuda a emagrecer de duas formas muito importantes. Primeiro, o nosso estômago, ele tem um limite, é um saco, né, que tem um limite de quantidade de comida ou de líquido. Então, uma estratégia que eu uso muito com o meu paciente é, antes das principais refeições, beba 500 ml de água. Tem uma quantidade dela assim, Gabriel? 500, exatamente antes. No por dia. exemplo. Sério, eu aprendi que meia hora antes você tinha que parar e já não nada de água. Mas é isso. Isso é antes da refeição. Pós-refeição você não pode consumir para você não prejudicar a sua digestão. Pós não. Antes Pós não. Pode. Antes, para quem quer emagrecer, pode e deve. Por quê? Porque você vai ficar satisfeito. Você vai confundir o seu estômago, né? Então, assim, você vai comer com certeza muito menos. Isso, viu? Legal. Interessantíssimo isso aí. Dica bacana. Essa você só ouviu aqui no DNA Cast. Essa aqui só no DNA Cast com o Gabriel. Então eu passo 500 ml de água antes do café da manhã, almoço e jantar. É exatamente antes mesmo, justamente para ele ficar satisfeito e já comer satisfeito. Legal. E segundo, a retenção. Quanto mais você bebe água, mais você elimina. Você elimina seu peso também através da retenção. Outra que é muito interessante, essa aqui eu sei que é interessante. Dormir mal ajuda a ganhar peso? Com certeza. Com certeza. Dormir mal você vai primeiro. Você pode ficar com fome de noite e também você vai... No outro dia você está mais cansado. Claro, em relação a genética, fisiologicamente falando, não tem relação.
Mas em relação ao seu comportamento com a noite mal dormida, no outro dia você é outra pessoa, né? Então você, consequentemente, você vai ficar mal-humorado, você vai querer comer mais, você vai precisar ter um prazer que muitas vezes você não vai querer fazer nada, porque vai estar cansado, você vai querer comer, você vai querer beber. Então, o sono... lógico, tem a questão da produção do GH também, que é hormônio, né, do anabolismo, né, que te ajuda a ganhar massa magra, mas assim, tudo isso é na teoria. Na prática, de fato, o sono prejudica muito a questão do seu comportamento no outro dia, né? Então, em relação à interferência de vou ganhar peso porque eu dormi mal, fisiologicamente não tem muita relação, não. Rapaz, acho que vai ter que chamar Gabriel para outro episódio aqui, viu, velho? Eu acho que se você quer Gabriel aqui em outro episódio... E só lembrando que na prática a teoria é outra, né? Então, assim, muitas vezes na teoria você vê tudo batendo certinho e tal. Na prática nem sempre funciona. Por isso que tem que Você viver. quer Gabriel aqui, Dr. Gabriel Passos aqui em outro episódio, você vai ter que curtir, se inscrever no canal, compartilhar com todos os amigos, botar essa audiência no céu pra gente saber que você realmente gostou. Exatamente. E não deixe de seguir o doutor, tá? O doutor... GabrielPassos.Nutri. Ronaldo, a gente já tem mais de 1 hora de podcast aqui, né? Hoje foi... Adorei, já descobri coisas que eu não imaginava. Hoje que foi fantástico aqui, hoje foi bacana. A presença de Gabriel aqui trouxe uma contribuição de maneira significativa pra gente aqui hoje, pra galera que ouve nosso podcast, que acompanha a gente. Eu acho que foi ali dos podcasts agora o mais produtivo de todos e que trouxe mais dicas que vão melhorar, que vão melhorar a vida, né? Aí uma semaninha começando já a semana diferente, vai começar né? diferente. Toda segunda-feira agora, 7 da manhã, a gente vai estar tanto no Spotify como aqui no YouTube com o nosso programa entrando no ar, tá? Então já se prepara, já coloca lá o sininho para na próxima semana receber o alerta. Vou ficar ligado também. A gente já tem que ver o tema do nosso próximo episódio com o Gabriel. Você já pode começar a sugerir o tema pra gente os conversar comentários, com o Gabriel e o tema pra gente discutir no próximo podcast. Né? Galera, finalizando aqui nosso podcast, e é imensamente prazeroso estar aqui passando informações. Hoje a gente recebeu um convidado extremamente especial e que trouxe contribuições que com certeza vai melhorar a semana de vocês. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser um marco do DNA antes e do DNA depois. Vai. Eu ainda vou ficar um pouquinho mais aqui com eles, que eu vou buscar dica de treino também, porque os caras são gigantes, eu tenho que buscar mais. E produza, né? Usa essas informações para produzir, né? Produtividade. Gabriel, deixa Gabriel deixar o contato dele aí, e-mail, Instagram, pra galera ir buscar. Então, qualquer dúvida, né, você tá só comentar também, mas caso você queira falar comigo diretamente, vai lá no Instagram, deixa um directzinho, gabrielpassos.nutri, ou então também para, enfim, agendamento de consulta ou dúvidas, enfim, tem também o WhatsApp, né, que é o 719, que é do consultório, né, 8885-6245, você vai falar com Mariana, que é minha secretária, qualquer coisa, ou então passa para mim pelo direct também. Ô Gabriel, Salvador, não é isso? Salvador. Você também faz consultas online? Isso, a pandemia nos deu, profissionais da área de saúde, esse privilégio. Se tem uma coisa boa que a pandemia foi bacana com a gente, foi esse atendimento por teleconsulta, né? A gente faz uma videoconferência, né? Então, um atendimento online que realmente eu consigo atender hoje pessoas até de outro país, né, de uma forma bem bacana, trazendo grandes resultados, bem legal mesmo. Então, pessoal, super recomendo, sou paciente do Gabriel, tá? Recomendo demais que procure o doutor aqui para fazer o seu planejamento alimentar. Valeu, galera, até o próximo episódio, finalizando aqui DNA Cash. Valeu.